Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro, não é mesmo, Gustavo? É verdade, inclusive eu participei de uma, até o Rafa também ia participar comigo aí, acabou tendo um contratempo aí, acabei eu participando sozinho do podcast do futebol de bolso aí, do Brás, inclusive acompanhando a gente, um abraço pro Brás, português, né? E a gente falou mais de Eurocopa, né? Mas ele também pediu depois ali sobre o nosso podcast e eu falei isso, que é o maior e melhor podcast do futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Mas contra fatos não há argumentos, não é mentira. Nós não estamos mentindo. Podemos ser os únicos, né? Exatamente. Podemos ser o melhor podcast justamente por ser os únicos, mas nós somos o melhor. Não é corneta, é informação. É informação. Né? Bom, maravilha. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui a falar sobre o futebol irlandês, né? Aliás, porque a gente tem duas rodadas para comentar, né? Vamos passar aqueles recadinhos básicos. Lembrando a você que se você estiver só ouvindo o podcast no Spotify, clica em seguir. Se você estiver nos vendo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Clicar no sininho para ativar as notificações. E também nos seguir nas outras redes sociais, né? No Instagram, quando nós estamos como Futebol na Irlanda, e no Twitter como FT_IrlandêsBR. Né? Acho que é isso, são essas só redes. Isso aí, YouTube. Isso aí. O estagiário também tá devendo um pouco mais, né? É muita rede social. Enfim, essas são as redes sociais. Sigam a gente em todas elas, beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer um LinkedIn pro estagiário mandar currículo pra gente. Acho que a gente vai precisar mesmo. Mas vamos direto já pra rodada, porque nós tivemos, na verdade, duas rodadas. Né? Nós tivemos uma na sexta-feira passada e outra na segunda-feira. E o campeonato deu uma embolada aí de forma geral, né? Tivemos mudanças, né, no topo da tabela. Alguns times chegando mais fortes, né, como o próprio Bohemians, por exemplo, e até, né, o St. Patrick's, e outros times que continuam decepcionando, né, não estão naquela balança, né. Então, vamos primeiro começar com os resultados da rodada da última sexta-feira. Aí a gente já começa até com o primeiro tropeço, né? Sim. Que foi o Dundalk, que enfrentou em casa o Longford Town e ficou em 1-1. E a gente apostou no empate nesse jogo aqui. Se você pegar o episódio anterior, a gente falou, vai dar um empate aqui, porque os dois estão mal. Cara, e o Dundalk eu nem, mesmo que quando joga contra o Longford ou contra o Waterford, nem considero mais tropeço, eu considero o resultado normal, né? Pelo que o time vem fazendo, Bom, ainda tivemos Waterford 1, Shamrock Rovers 4, St. Patrick's 2, Sligo Rovers 0. Esse que foi o jogo mais importante da rodada ali, né? Aí nós tivemos ainda Bohemians 5, Drogheda United 0 e o Finn Harps perdendo em casa, né, o clássico para o Derry City por 2-1. Esses foram resultados da sexta-feira. Com esses resultados, na sexta-feira o líder era o Shamrock Rovers, né? Estava ali com o mesmo... Acho que chegou a passar o Sligo Rovers, né, em pontos. Ficou Shamrock Rovers, St. Patrick's e Sligo que é para terceiro. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E aí, na segunda-feira, nós tivemos mais uma rodada completa, né, do Irlandesão. E aí nós tivemos também alguns resultados interessantes aqui, né? O Drogheda United perdeu em casa pro Dundalk por 1-0. Ó, o Dundalk empata em casa com o Longford e vai lá e vence o Drogheda, que tá melhor na competição fora de casa, né? O St. Patrick's goleando o Finn Harps por 4-1. O Derry City empatou em 1-1 com o Sligo Rovers. O Bohemians venceu o clássico contra o Shamrock Rovers por 1-0 e o Longford Town perdeu em casa por 2-1 para o Waterford. Esse que era o jogo dos desesperados, né? Como o St. Patrick's venceu e o Shamrock Rovers perdeu, o St. Patrick's acabou assumindo a liderança do campeonato irlandês, né? Empatado em pontos com o Shamrock Rovers, mas tá na frente pelos critérios dos empates. Sim. Meio louco, né? Essas duas rodadas mudou. Sim, mudou tudo. Aí o St. Patrick's estava ali muito mal no segundo turno, né? Já voltou para a briga na rodada passada, quando ganhou um confronto direto com o Sligo Rovers. Daí nessa rodada aqui fez o dever de casa, ganhou do Finn Harps, que tá ladeira abaixo, e contou com a vitória, né, do Bohemians contra o Shamrock Rovers para assumir a liderança. E o St. Patrick's, que até, como a gente falou, até a rodada da sexta-feira, estava ali patinando, quase ninguém dava mais crédito que ia voltar a brigar pelo título, né? Tá de volta aí, tá como líder. É engraçado que agora, se a gente pegar esses últimos resultados,
o Shamrock Rovers é quem tá assim, conseguiu os piores resultados no segundo turno, né? Conseguiu pouquíssimas vitórias, empatou alguns jogos e perdeu ali 3 jogos nesse segundo turno, né? Dos que estão ali na ponta de cima. Foi o que caiu, né? Antes era o St. Patrick's, estava mal, tinha feito 4, 5 pontos em 12 jogados. E agora o Shamrock Rovers tá bem ali, mais ou menos se a gente fazer a comparação, né? Apesar que a gente já tá chegando ao final do segundo turno. Sim. O Sligo Rovers também deu uma caída. Bom, perdeu pro St. Patrick's e nessa última rodada acabou empatando, né? Tomou um gol, acho que no final da partida, né? Do Derry. Mas também a equipe tá decaindo um pouco, mas também tá no teto aí, né? Parece que ninguém quer ganhar o campeonato, na verdade, né? Exatamente. E teve gente que quando o Shamrock Rovers venceu o St. Patrick's por 2-1 na abertura do segundo turno, tava bravo lá, xingando tudo, né, no WhatsApp lá. Eu não acredito, acabou o campeonato, agora já era. Olha aí, ó, St. Patrick's. Campeonato de 4 turnos não dá pra... É mesmo, ainda mais, apesar que a gente começou a ver, né, a torcida voltando aos estádios, né, em número baixo ainda, mas faz um barulhinho, acho que já começa a dar uma mudada um pouco no cenário, porque os jogos sem torcidas acaba ficando muito equiparado, né? Sim, então, é outro ambiente também, né? Pelo menos os jogadores têm um ânimo a mais para dar aquela corridinha, né? Bom, vamos falar especificamente dos jogos, então, dessa última rodada, do Drogheda United e Dundalk. Foi uma surpresa esse resultado. Foi uma surpresa, até porque o Drogheda é uma equipe que vinha bem ali, fazendo jogos interessantes, né? Acabou perdendo uma partida em casa, mas o Drogheda, cara, acho que assim como o Finn Harps, né, equipes que a gente já falava ali que iam fazer pontos para ficar no meio de tabela, daqui a pouco podiam ser uma surpresa, né? O Drogheda começou muito bem no segundo turno, mas de umas rodadas para cá decaiu, né? Tanto é que tomou 5 do Bohemians na rodada anterior. Perdeu em casa pro Dundalk, que perdeu também... até pro Derry City em casa, né? Algumas rodadas atrás, né? Derry City também deu uma subida legal na tabela, né? Mas enfim, falando do Drogheda, acho que foi um resultado bem ruim pro Drogheda. Pro Dundalk, eu acho que um resultado tanto faz, sabe? Porque o Dundalk tá no campeonato ali, como eu falei, tipo, vamos levar aí pra terminar. Dundalk tem aí até Chris Shields, né? Que é o capitão da equipe, tá no time acho que há 10 anos, né? Ele vai se despedir da equipe agora no final de junho, não sei pra onde ele vai. Essa notícia saiu ontem, né, que o contrato dele não vai ser renovado, ele vai sair do Dundalk depois de quase 10 anos, né? Ele que praticamente quando começou a jogar no Dundalk era só um time assim, de meio de tabela para baixo, né? Então ele pegou, né, essa transformação do Dundalk. E ainda também não tem nenhuma... Pelo menos eu não achei nenhuma informação assim referente ao futuro dele. Já imaginou se ele aparece num Shamrock Rovers da vida? Cara, assim, que nem a gente falou, ele é um jogador de qualidade, né? Um bom volante, um jogador de meio de campo, aquele carregador de piano mesmo. Cara, acho que o Dundalk tá muito mal, né? Então, nessa temporada. Então é difícil... tu dizer que o cara não é bom jogador e tudo mais, porque o time todo tá mal. Sabe? Então, vamos ver pra onde é que ele vai. Mas pro Dundalk é uma boa vitória, né, cara? O Dundalk já tinha empatado em casa com o Longford, foi um resultado muito ruim. Uma equipe que tá patinando muito, mas uma vitória ok pro Dundalk, que vai acabar o campeonato aí meio de tabela. Isso aí pode ter 4, 5, 6 turnos que não vai mudar. Ao que parece, não. Só uma outra informação a respeito do Dundalk, né? O Dundalk contratou um técnico, né? O Vinnie Perth, que era técnico do Dundalk. Aí ele foi mandado embora, aí chegou o Giovanoli. E agora, depois de 1 mês e meio, 2 meses, ele voltou, né? Pro 1 mês e meio, 2 meses, que eu digo assim, que o Dundalk tá sem técnico, ele voltou pro time do Dundalk. E a torcida do Dundalk na sexta-feira, eu acho que depois do empate com o Longford, fez um protesto lá no estádio e tal. Né? Foram cobrar jogador na saída do campo e tal. Até quando eu li isso aí no site aqui de notícia aqui da Irlanda, né? Até fiquei... a gente sempre brinca, você vai pegar no pé. E os caras foram mesmo lá, foram botar dedo na cara dos caras. Que, o time já tá mal, daí um jogo pra se recuperar em casa, torcida voltando, empate com o Lanterna. Aí vai... Ganha do Drogheda United fora de casa. Não dá pra você confiar no Dundalk, cara. Quando você acha que vai ganhar, os caras vão lá e perdem. Já tinham perdido também do Waterford de virada também, né? Então tá muito, muito estranho, né, as coisas pro Dundalk. Mas acabou vencendo o último jogo, foi um resultado importante pro Dundalk. Acho que até pra dar uma acalmada na torcida, né? E evitar que o estoque de pipoca acabasse, né, nos mercados. Sim.
E pro Drogheda United, cada vez mais o Drogheda vai ficando para trás até pra sonhar, né, com uma vaga nos playoffs da Conference League, né? Teve uma arrancada boa no segundo turno, mas... Perdeu força, né? Vem perdendo força nas últimas rodadas. Enfim, mas é isso aí. Pro Drogheda agora tem que voltar a vencer fora de casa o mais rápido possível, porque antes ganhava em casa e aí tinha uns tropecinhos fora de casa, mas normal, assim, perdia jogo para times que você até esperava, né? Falar, não, vai jogando fora de casa, sei lá, contra Sligo Rovers, St. Patrick's, é normal o resultado da derrota. Mas começou a perder em casa até para times que estão mais abaixo, né? E aí ainda na segunda-feira, aliás, todos os jogos foram na segunda-feira, né? Nós tivemos St. Patrick's 4, Finn Harps 1. Eu estava trabalhando nesse jogo, fazendo uma filmagem lá, então eu acompanhei bem de perto ali eu estava bem atrás eu estava na linha de meio de campo, bem ao nível do campo, assim, sei lá, uns 5, 6 passos do bandeirinha. E foi legal porque pela primeira vez eu consegui entender por que o juiz às vezes fica colocando mão no ouvido, sabe? Pra ouvir. Não, porque o bandeirinha, pelo menos o que tava na minha frente, toda hora tá falando com ele, né? Falando, foi escanteio, não foi nada. Ou o jogador fez isso, ou o jogador fez aquilo. Então, deu pra ouvir um pouco dessa troca, né, de informações. E o St. Patrick's não teve muita dificuldades, né, pra vencer o Finn Harps. Como a gente até comentou, né, o Finn Harps vem ladeira abaixo, né? Sim. O St. Patrick's, né, acabou vencendo por 4-1 com 2 gols de Ronan Coughlin, um de Robert Benson e um de Alfie Lewis. Então esses foram os jogadores que marcaram por St. Patrick's. O Finn Harps descontou com Adam Foley. O Adam Foley que está se salvando no time do Finn Harps, né? O primeiro tempo desse jogo foi começou até meio equilibrado, né? Mas depois que fez 1-0, o St. Patrick's dominou o jogo, né? O Finn Harps não mostrou nenhum poder de reação, né, depois de tomar o gol. Depois que, na verdade, o Finn Harps saiu atrás, os jogadores até começaram a bater um pouquinho cabeça ali, né? Deram uma desorganizada. Tanto que o St. Patrick's teve chance ainda de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, mas não aproveitou. Mas acabou deslanchando no segundo tempo. Um fato curioso desse jogo, cara, eu não sei se o Finn Harps, quer dizer, não tem um preparador de goleiro ou o que aconteceu, porque até no aquecimento dos goleiros um goleiro aquecendo o outro, né? Foi a primeira vez que eu vi um time sem um preparador de goleiros, né? É um fato curioso dessa maravilhosa liga, né? Pode ser. Aliás, tem que pesquisar para confirmar se os caras têm ou não têm preparador de goleiros. Ou daqui a pouco o cara ficou doente, alguma coisa assim, enfim. Tinha algo melhor pra fazer, né? Pode ser. Falou segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite ali. Segunda-feira tava um dia agradável aqui em Dublin. Falou, cara, em vez de ir pro estádio, eu vou tomar uma aqui nesse pub. Vou ficar aqui no pub, não vou viajar pra Dublin, não. Foi. Pode ser que tenha sido isso. E resultado, assim, nada de anormal, né? Numa goleada de St. Patrick's sobre o Finn Harps, né? Se a gente estivesse falando há 3, 4 rodadas atrás, seria um resultado até surpreendente. Porque o St. Patrick's estava muito mal e o Finn Harps estava, não digo que estava muito bem, mas o Finn Harps estava já um pouco melhor, né? Porque o Finn Harps foi uma equipe que no primeiro turno surpreendeu, né? Até a quarta rodada, acho que chegou até a ficar líder, né? Por algumas rodadas. Estava sempre no meio de tabela para cima, né? A gente até cogitou que o Finn Harps ia ser uma surpresa não para título, mas para ficar entre os 4, 5 primeiros, né? E o Finn Harps começou a despencar. Hoje, se não me engano, é o primeiro time fora, né? Da zona de rebaixamento. Foi ultrapassado pelo Derry City, inclusive. Agora, daqui a pouco tem só o Dundalk na frente, daqui a pouco, né? E uma decepção, né? Tem o Adam Foley, que é um baita no centroavante, é uma surpresa positiva, aí, um dos destaques do campeonato até aqui, né? Inclusive é um dos artilheiros. Agora o Kelly já disparou. E para o St. Patrick's, uma grande vitória. O St. Patrick's voltando para a disputa do título. Vamos ver se consegue manter, né, a equipe do St. Patrick's mais do que fez nas 2 últimas rodadas, se consegue manter isso agora na última rodada do turno e nos 2 turnos que restam, né? Vamos ver. Eu acho que time para levar até o final, eu já falei que tinha, né? Claro que quando começou a desandar as coisas ali, desde a derrota na abertura do retorno pro Shamrock Rovers em casa, o time foi meio caindo, a gente foi vendo o time perder produtividade
e meio que abandonamos, né, a briga, mas contou com o tropeço do Shamrock Rovers, do Sligo, e voltou pra briga. Eu acho que, na verdade, o St. Patrick's foi muito bom ter a parada, né? Aquelas 2 semanas nós ficamos sem jogos, porque o time voltou melhor, né? Pode ser que os jogadores estavam um pouco cansados também, né? E essa parada serviu pra eles se organizarem, quer dizer, voltar, né? Descansar um pouco e voltar com mais fôlego, né? Pra essa segundo turno, né? Agora a pergunta que fica é, se eles estavam cansados antes... Eles não podem se cansar agora também, daqui a pouco no meio do terceiro turno despencar de novo? Pode ser que aconteça, né? E agora, pelo que eu saiba, não tem mais parada, né? Não, agora vai direto. Agora vai direto. Até setembro, né? Até outubro. Até outubro. Então, vamos ver, né? E o Finn Harps ali, eu acho que, assim, é bem difícil que vá brigar por rebaixamento, porque eu acho que o Finn Harps ainda tem, tipo, o Waterford e o Longford são piores que o Finn Harps, eu acho que o Finn Harps ainda vai somar os pontos que precisa, pelo menos para se manter na primeira divisão. Se bem que o Waterford está crescendo, né? Está crescendo. Então, interessante, mas o Finn Harps realmente está ladeira abaixo, né? O Gerard Depardieu precisa fazer algo ali, né? Para chacoalhar o time. Bom, o Waterford vai falar depois, mas o Waterford vem de 2 vitórias seguidas, né? Mas também ganhou de quem? Ganhou do Dundalk, que qualquer um hoje em dia ganha do Dundalk, e ganhou do Longford, que é o Lanterna. Né? Mas ele tirou pontos de times que, na teoria, estavam mais próximos ali na briga, né? Então, mas vamos ver. Bom, de novo, só lembrando que com essa vitória 4-1, St. Patrick's assumiu a liderança do campeonato irlandês, né? Vamos ver como vai ficar a partir da próxima rodada. O campeonato tá pegando fogo, agora tá bem interessante. Vocês vão ver daqui a pouco, a hora que a gente entrar na tabela, né? A diferença né, de pontos. Bom, aí na segunda-feira, ainda tivemos Derry City 1 e Sligo Rovers também 1, né? O Sligo saiu na frente com o Jordan Gibson aos 10 minutos do segundo tempo, mas tomou um gol aos 40 do segundo tempo. Foi um gol contra, né, de Sean Blaney. Sean Blaney. E aí acabou deixando escapar a chance de reassumir, né, a liderança, pelo menos, ou buscar ali, talvez, nos critérios de desempate. Se não estou enganado, ele chegaria também a 34 pontos, o Sligo. Sim, acho que sim. O Jordan Gibson, que também é um dos destaques aí do campeonato, né? Ele junto com o Figueira, que são os 2 grandes jogadores, os melhores jogadores do Sligo Rovers. E o Sligo novamente perdeu uma oportunidade. Sligo, acho que está acontecendo com o Sligo Rovers agora o que aconteceu com o St. Patrick's, que meio que perdeu o fôlego, né? A gente viu que, sei lá, não tem tem um time bom, mas não tem um elenco ali que vai aguentar, que tu possa fazer trocas para manter, né? E nas 2 últimas rodadas acabou patinando, né? Ele viu da liderança, viu o time cair agora para 3º lugar, já tá vendo o Bohemians encostar também. E pro lado do Derry, o Derry conseguiu um empate no final ali, um gol contra da equipe do Sligo, mas o Derry ali somando mais um pontinho, já deixou o Finn Harps para trás, né? Já tá subindo um pouco mais na tabela. Então, acho que pro Derry, por mais que tenha sido em casa, pelas circunstâncias do jogo, por ser contra uma equipe de cima de tabela e por ser um gol no final do jogo, pro Derry até que foi ok esse empate aí, foi um bom resultado. O Sligo Rovers, acho que a gente até comentou em um dos episódios, lá mais pro começo, né, quando a gente fez uma análise dos times, a gente falava que o Sligo podia ser uma surpresa, mas ao mesmo tempo não tinha um elenco assim para aguentar, né? Porque o Sligo ainda também vai jogar os playoffs da Conference League, né? Pode ser que justamente isso pese também daqui para frente, porque não tem um elenco para repor peças, né? Se sai um jogador, por exemplo, se sai um Jordan Gibson ou sai um Figueira, ou até o Greg Bolger, né, que é o volante, um dos destaques do time também, não tem peça à altura, né? Aguenta talvez um jogo ali e tal, mas mais do que isso, acho que vai complicar nessa questão do elenco, né, pro Sligo. E o Sligo tá deixando também pontos, né? Tá já o segundo, nos últimos 2 jogos, né? Perdeu pro St. Patrick's e empatou com o Derry. Então, quer dizer, fez um de 6. Fez um de 6. E isso, o time que estava na liderança, 2 pontos à frente, né, do Shamrock Rovers, até 2 rodadas atrás, aí já ficou lá para a 3ª. Então, o Sligo também tem que começar a fazer mais pontos e vai ter que tirar pontos, né? Como já tirou do próprio Shamrock Rovers, né, que venceu aqui em Dublin. O Sligo venceu o Shamrock Rovers por 1-0 e vai ter que tirar pontos
do St. Patrick's, provavelmente no último turno, né, quando jogar novamente aqui em Dublin. E o Derry City continua aí, parece que o time do Derry City se achou, né, no campeonato. E há tempo, né, não esperou muito pra... Começou muito mal, né, o campeonato e voltou agora, principalmente na metade pro final. O segundo turno já foi bom, mas da metade pro segundo turno já conseguiu resultados melhores, né, pra pelo menos garantir aí pontos que vão ser importantes no final, né, pra ficar pelo menos ficar na primeira divisão. Vamos ver. Pode ser que eles até deem uma arrancada, né? Porque o time parece estar se ajeitando e tudo mais. Mesmo que antes estava lá embaixo, a gente não viu o Derry City com um elenco para cair. Sim. A gente sabe que tem times piores, mas parece que finalmente o time está entrando num acordo, né? Pode ser que o Derry dê uma crescida aí. Esse é outro ponto, né? Pode ser até a gente veja uma arrancada do próprio Derry, né? Pra aparecer lá e encher o saco de quem tá lá em cima. Mas, por enquanto, é isso. O Sligo tá deixando pontos e o Derry City vai somando pontos, né? Bom, indo agora pro Derby de Dublin, né? Acho que foi o jogo mais esperado, talvez, equilibrado, da rodada, né? Que a gente esperava. Que foi Bohemians 1... Shamrock Rovers 0, gol do George Kelly, né, que é o artilheiro da competição, tem 11 gols. No jogo anterior contra o Drogheda ele fez 4 gols, né, o Bohemians acabou vencendo por 5-0 e 4 gols foram deles. Você chegou a ver alguma coisa de highlights, alguma coisa desse jogo? Sim. Cara, foi um jogo, cara, tecnicamente assim, não foi o melhor jogo do campeonato, porque foi bem um clássico, né, foi bem pegado. O Shamrock Rovers até começou melhor. Teve acho que 3 chances com o Rory Gaffney logo no primeiro tempo. Acho que do Rory Gaffney que ele pegou muito mal na bola embaixo. Não sei se não foi ele, foi o... Enfim, não me recordo quem foi. Pegou uma bola quase embaixo da goleira, cara, bateu muito mal. A bola saiu pra fora, pegou tipo assim... Ele quase errou na bola, deu uma rosca na bola. Teve uma bola na trave do Shamrock Rovers. Depois teve 2 bolas, se não me engano, que o James Talbot, o goleiro do Bohemians, conseguiu salvar. E fora isso, cara, um jogo muito pegado. Muita marcação ali. A impressão que eu tive foi uma impressão realmente de clássico, que ninguém queria perder. Tipo assim, parecia que o empatezinho ali, os dois estavam ali de mão dada, aí pronto, empatar tá legal. E foi mais ou menos assim. No segundo tempo, quando o Bohemians faz o gol, o Shamrock Rovers até tenta sair um pouco mais pro jogo para buscar empate, mas o Bohemians começou a se defender muito bem, né? A gente sempre, eu principalmente já falei aqui várias vezes que o Bohemians, na minha opinião, tem um meio para frente muito bom, mas uma defesa não tão boa, mas conseguiu se defender muito bem. O Shamrock Rovers, acho que depois do primeiro tempo, quando teve as oportunidades, meio que parou, ficou naquele jogo mais brigado. No segundo tempo, quando toma o gol, tenta ir pra cima e vai vendo que aos poucos o Shamrock Rovers vai perdendo força, sabe? Porque não tem gente no banco, né? Apesar de que tinha o Ronan Finn que voltou de contusão, né? Era mais um que ia ficar ali no banco. Mas, por exemplo, o Chris McCann, que tinha entrado no jogo, saiu machucado. Era um dos jogadores que estava fora, né? Até algumas rodadas atrás, voltou e já se machucou de novo. Então ele tinha no banco o Ronan Finn, que tinha voltado de contusão, e o Aaron Green também, que ele foi colocado no banco para preservar um pouco fisicamente, porque ele vem sendo exigido, né? Sim. Mas mais um jogador sai machucado, né? Então agora no próximo jogo já não tem o Chris McCann. O problema do Shamrock Rovers, mais uma vez, não só nesse jogo, foi aquilo que a gente já falou. O treinador olha pro banco e às vezes tu pensa, cara, que nem ali tava um jogo apertado. Daí, por exemplo, o Daniel Mandrew, que é o cara que normalmente que é o que tem a atitude de ir pra cima, tentar aquele drible e bater pro gol, sabe? Muito bem marcado, jogador conhecido pelo Bohemians, né? Ele era do Bohemians. Aliás, tem uma coisa, o Shamrock Rovers teve que pagar uma multa de 20 mil euros pra ele jogar? Bohemians. Não, porque... teve um rolo com o contrato do Danny Mandrew. Parece que ele tinha acertado uma espécie de pré-contrato com o Bohemians, mas aí aconteceram algumas coisas lá dentro e ele decidiu que ia rescindir para ficar livre. Aí ele assinou com o Shamrock Rovers. Aí essa semana teve um julgamento e o Shamrock Rovers teve que pagar, né? O julgamento que a gente diz ali na Federação Irlandesa e tal. 20 mil euros. 20 mil euros. O que para um clube irlandês é uma bela de uma grana, né? Vai pagar praticamente salário aí de boa parte do elenco do Bohemians. Mas, enfim, faltou força. Uma bela vitória do Bohemians que
eu acho que até no clássico do primeiro turno, acho que a derrota do Bohemians, sei lá, acho que o Bohemians podia ter conseguido pelo menos um empate, né, no Tally Stadium no primeiro turno. Então, uma vitória justa até, o Bohemians mais uma vez encosta, agora vamos ver, chegou em 4º lugar, vamos ver se agora realmente entra na briga, né? E para completar de Bohemians, né, eu vi hoje uma outra informação, que os jogos do Bohemians pela Conference League, né, foram confirmados no Aviva. Então não vão ser no Diamond Park. No Diamond Park, vai ser no Aviva e acho que dia 15 de julho o jogo vai ser aqui. E a federação ainda vai confirmar número de torcedores, como é que vai ser vendido os tickets, porque o estádio é bem maior, né? Pela primeira vez, então, o Bohemians vai jogar no Aviva desde que ele foi inaugurado. É porque realmente o Diamond Park não tem condições de receber um jogo, né? Assim... a nível internacional... não, ele até conseguiria naquelas categorias receber... até para fases preliminares, acho que sim, né? Mas o problema é que o estádio é muito antigo, a estrutura não é das melhores, enfim, bom, mas pelo menos eles vão ter a oportunidade, né, de jogar no Aviva. Agora, eu assisti, só falando rapidamente do jogo, eu assisti os highlights, e eu assisti os highlights que foi postado pelo próprio Bohemians, e tiveram 4 lances, 3 do Shamrock Rovers com o Rory Gaffney e o gol do George Kelly. Aí depois eles colocaram ali 20 segundos só final de jogo, que o jogador do Bohemians até segura a bola, mas assim, no campo de ataque, e foi isso. Então... eu acho que teve um chute do... Cara, não sei se não foi do Kelly também, só que, tipo assim, foi muito longe do gol, sabe? Ele chutou bola meio de longe, assim, que ele tava no meio dos zagueiros do Shamrock Rovers, meio sem ter o que fazer. Ele viu que não ia ter como chegar no gol, porque tava longe e ele chutou a bola pra fora, mas foi muito longe. E detalhe, cara, eu não sei porquê, mas desde a rodada passada, desde que começou aí o LOI TV, né? Cara, porque assim, o pessoal sabe que nem essa rodada aqui, todos os jogos foram no mesmo horário. Tem outras rodadas que tem 3 jogos no mesmo horário e 2 jogos no mesmo horário, mas no outro dia. Então a gente não tem como acompanhar todos os jogos. E antes, os clubes disponibilizavam facilmente os highlights. Que nem essa rodada, eu não conseguia acompanhar todos os jogos porque eu estava olhando o Bohemians e Shamrock Rovers. Eu peguei e vou olhar os highlights dos outros jogos. Eu tava um pouco mais por dentro, né? Cara, nenhum jogo os caras estão disponibilizando highlights. Não sei porquê. E daí como é que o cara tem que saber? Tu tem que ler no jornal ali resumos, tem que ler o Twitter pra ver o que mais ou menos aconteceu. Então isso, sei lá, não sei se tem alguma coisa a ver com a LOI TV, mas... É que eu acho que na verdade agora os clubes são totalmente responsáveis por isso, né? Então, assim, as empresas, né, que os clubes contrataram antes, os clubes, por exemplo, muitos deles tinham um cara filmando o jogo... por parte do clube, e esse cara já pegava, depois do jogo, no dia seguinte editava com os melhores momentos, já dava pro clube. Agora não. Agora acho que tem que ser a própria empresa que fechou, que eles fecharam os pacotes. E a Federação Irlandesa muito provavelmente também deve ter pedido para eles segurarem um pouco, né, para deixar primeiro eles soltarem tudo que tem para soltar, para depois os clubes soltar. Então tem essas dificuldades aqui, né? Eu, por exemplo, vi no Twitter do Bohemians os melhores momentos. Aí foram 4 lances, né? Porque assim, primeiro, tem gente que acompanha, por exemplo, o pessoal do Brasil ou que está em outros lugares que gosta do futebol irlandês não consegue acompanhar os jogos ao vivo. O pessoal gosta, pelo menos, de acompanhar os highlights, os gols, alguma coisa assim. E a gente que tem vários jogos no mesmo horário, a gente não tem como olhar todos os jogos, então tu tem que olhar os highlights do outro jogo, tu tem que ler alguma coisa. E quando tu não tem nem os highlights, fica difícil. É complicado. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? A federação não dá. Aliás, ajuda, né? Por exemplo, quando os jogos são aos sábados, você pode perceber que não soltam nem os highlights, se acontece nem os gols, né? Porque se você acompanhar pelo menos os gols Twitter, soltar, né? Se você acompanhar o Twitter da Federação Irlandesa, geralmente nos jogos de sexta-feira, eles soltam os clipes dos gols logo depois que os gols saem. No sábado, a partir do segundo tempo, é raro ter. E aí no domingo parece que eles não trabalham, porque eles só vão soltar o highlight ou na segunda-feira ou então só na terça. Depende qual que é até o nível... quantidade, né, depende do humor do estagiário. O cara tá lá sábado, no 7 da noite, ele... foda-se, eu não vou largar highlights de Long for Waterford. Deixa que eles vencem na segunda-feira. Então, ou na terça. Ou na terça. Às vezes já aconteceu de postar o episódio do podcast no YouTube na terça-feira e não ter o highlight de um ou 2 jogos. Então, pra vocês verem o quanto que a gente tem que penar aqui pra pegar qualquer informação do irlandesão. Mas a gente vai continuar nessa, né? Bom,
Passou o clássico, vamos falar do... Outro clássico. O outro clássico, né? De Longford Town 1, Waterford 2. Esse jogo aí, bom, pelo que dá pra ver ali, então... Eu não consegui achar o highlights do jogo, eu também fui no que eu consegui. Não, também não, esse jogo que não, tá confessando aqui, não, eu vi ali o que eu vi pelo Twitter, mas dá pra ver que o Waterford fez um gol aos 17 minutos do primeiro tempo, aos 18 o Longford empatou. Daí aos 48 na saída de bola praticamente do segundo tempo, o Waterford 2-1. Sei lá, cara, eu acho que o Waterford, que a gente falou no começo, o Waterford vem de 2 vitórias seguidas. Então o Waterford, por mais que ainda ficou muito para trás, o Waterford somou 6 pontos importantes, principalmente para tentar sair da zona de rebaixamento. E o Longford, nessas 2 últimas rodadas, conseguiu um empatezinho ali com o Dundalk, mas essa derrota pro Waterford acho que foi tipo... balde de água fria, né? Tipo prego no caixão assim de rebaixamento. Acho que... E eu digo de rebaixamento até para buscar o Waterford, sabe? Porque assim... O Waterford, pelo menos, mostra um pouco que talvez vá conseguir tirar um ponto aqui, um ponto ali, vai perder, vai ganhar um ponto. Agora o Longford não, o Longford perde, e quando tem confronto direto contra um time ruim do mesmo nível, perde também. Daí não tem como se salvar, né? Complicou pro nosso Longford, né? A gente aqui torce... ferrinhamente, né, pro Longford, mas não teve. O Longford não se ajuda, pô. Não se ajuda, não. Complicou, né? O Longford que no começo do campeonato até fez alguns jogos interessantes, empatou, ganhou. Tudo bem, do Derry, ganhou do Derry, empatou com o Bohemians. Deu trabalho pro Shamrock Rovers, né? Que o Shamrock Rovers ganhou em casa com lance no último minuto. Não, os 2 jogos com o Shamrock Rovers ganhou no último minuto. Mas é um time que se o Waterford não tem poder de reação, o Longford então nem se fala, né? Porque falta qualidade ali no Longford. Infelizmente, apesar que o Waterford agora está 4 pontos na frente do Longford, até rima, né? Waterford com Longford. Mas o problema é que a gente não vê um poder de reação, né? Uma possível reação do Longford. Então, será que o nosso time de sábado ganha do Longford? Acho que sim, né? Vamos ver. Empate. Do Dundalk a gente ganha. Do Dundalk a gente ganha. Do Longford... O Longford vai dar mais trabalho pra nós. Isso é piada interna, pessoal. Isso aqui é porque a gente joga num clube aqui amador, enfim. Mas vamos chamar os caras. Vamos chamar, mandar um e-mail pro presidente lá. Se não querem tentar se reabilitar aí, joga um time da praça aí. Mas vamos ver então agora como que o Longford... O que o Longford pode aprontar também, né? Pra tentar reagir, né? Tá feio. Tá feia a coisa pro lado do Longford. E o Waterford deu uma acalmada, né? Até 2 rodadas atrás era o último colocado. Ganhou aí 6 pontos. Aliás, até 3 rodadas atrás, né? Porque ele ganhou do Dundalk, ele perdeu pro Shamrock Rovers e agora venceu o Longford. Então, deu uma respirada, né? Pelo menos ainda tá um pouquinho atrás do Finn Harps, né? Que o Finn Harps caiu, mas dá uma respirada. Existe uma luz no fim do túnel, hein? Pelo menos pra ficar ali em 9º lugar e tentar jogar o playoff, né? Pra não cair direto, que nem o Longford, que se ficar em último, cai direto pra 2ª divisão. O nosso Longford Town não está se ajudando. Bom, 17 rodadas jogadas do campeonato irlandês. Na sexta e no sábado nós teremos a 18ª, que é a última rodada do segundo turno. Mas calma que teremos mais 2 turnos ainda, tem muito irlandesão. Mas vamos passar a tabela, né, ao final dessas 17 rodadas. Bom, o St. Patrick's está na liderança pelos critérios de desempate, né, que fez mais gols do que o Shamrock Rovers. O St. Patrick's tem 34 pontos. O Shamrock Rovers também tem 34 pontos, só que tem 3 gols a menos que o St. Patrick's, né? O St. Patrick's fez 29 e o Shamrock Rovers fez 26. Se o St. St. tivesse ganhado por 1-0, o Shamrock Rovers ainda se mantinha na liderança porque ele sofreu menos gols. Mas como o St. Patrick's, o St. Patrick's fez 4, acabou passando nos critérios de empate. Aí em terceiro nós temos o Sligo Rovers com 32 pontos. Em quarto, o Bohemians com 27. Então assim, são 7 pontos separando o quarto colocado do topo. E do jeito que esse campeonato tá, 7 pontos não é nada, né? Mas quem tu falou, né? Mais 2 turnos, né? Mais 18 jogos, 19, porque a gente tem nessa rodada aqui, né? Desse turno aqui. Então mais 19 rodadas. Pro Bohemians e tentar buscar, né? Bom, aí em quinto nós temos o Drogheda com 25 pontos.
deu uma estacionada ali, né? Em sexto, o Derry City com 22. Olha a arrancada do Derry. Em sétimo, o Dundalk com 21. Em oitavo, o Finn Harps com 19 pontos. Em nono, o Waterford com 12 pontos. E o Longford Town em último lugar com 8 pontos. Olha, do jeito que o Finn Harps está caindo de produção e o Waterford está subindo de produção, esses 7 pontos aí, ó, não duvido chegar no final do quarto turno, né? Brigando os dois ali. Pode ser. E mudar esse oitavo e nono lugar. Pode ser. E a gente achando que o Finn Harps ia ficar tranquilo no campeonato, né? Pelo menos se garantir, né? O Drogheda, por sua vez, né, já tá um pouco mais tranquilo ali, por mais que vem mal nas últimas rodadas, mas já tá ali com os pontinhos bem feitos, né? Ali 25 pontos, meio de tabela. O Derry deu uma subida legal. Dundalk não vai brigar para não cair, mas também não vai sair do lugar, vai ficar, né? Acredito que vai ficar por ali. E a surpresa boa é o Bohemians, né? Que voltou, o St. Patrick's também, né? Que voltou a jogar bom futebol, voltou a assumir a liderança. Bohemians está de volta na briga, se não tivesse deixado pontos para trás, acho que podia até ser líder, ou pelo menos tá ali com 2 pontos a menos. E o Sligo, eu acho que é o time da vez aí que vai começar a perder força, porque tá com o elenco meio limitado, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai terminar esse segundo turno. Apesar que tá todo mundo oscilando também, né, no campeonato. Por exemplo, o Shamrock Rovers tinha feito o primeiro turno perfeito, né? Sim. Não tinha nem perdido jogos. Acho que empatou só com o St. Patrick's, né? Eles tinham empatado com o St. Patrick's e... eu acho que... e com o Sligo Rovers também. Eles empataram em 1-1. O Sligo fora, né? Mas aí depois, você vê, por exemplo, no segundo turno, o time perdeu 3 jogos. E empatou 3 jogos também, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, o time perdeu muita força, né? Depois que os jogadores se machucaram e tudo mais. Mas o Shamrock Rovers tem uma carta no baralho, né? Que a partir do mês que vem tem o Rich Towell, que é um excelente jogador. Quando ele jogou aqui na Liga da Irlanda em 2015, antes de sair para a Inglaterra, ele fez 25 ou 29 gols. Ele é um jogador de meio de campo. Sim. Então, pode ser aí que deu um respiro, né? Mas, ao mesmo tempo, o Shamrock Rovers não pode só sentar a bunda ali no banco de reserva e esperar, né? Porque não adianta depois dar 5 pontos atrás e querer buscar. E o cara faz isso aí em 2015, nós estamos em 2021, né? Quem garante que vai fazer de novo? Exatamente. Mas a torcida do Shamrock Rovers está bem esperançosa. Bom, essa é a tabela da rodada do Campeonato Irlandês. Como vocês podem ver, tá tudo aberto. Ninguém quer ganhar o irlandesão. Acho que nós vamos ter que chamar o Frankfurt ali para... Ainda bem, né? Porque tá dando uma emoção pro campeonato. Coisa que geralmente não acontece, né? Geralmente o primeiro e o segundo ali disparam. Só que já existe uma distância entre o primeiro e o segundo. O campeonato chega ali no meio do segundo turno. Meio que se decide, né? Meio do terceiro turno, né? Você fala, acabou o campeonato já. Mas é legal ver esse equilíbrio. Tá bacana o irlandesão. Acho que nosso podcast inspirou todos os times a jogarem, né? Estão sendo vistos agora pelo Brasil. Exatamente. Tá vendo? A torcida de vocês aí, ó, tá dando força pro pessoal aqui dos times, né, aqui na Irlanda. Bom, vamos então só passar os jogos da próxima rodada? Vamos lá. Bom, na sexta-feira nós teremos Waterford e St. Patrick's. E aí, será que o Waterford apronta alguma coisa? Eu acho que... Cara, o Waterford vem bem, mas o St. Patrick's também recuperou. Time por time, acho que o St. Patrick's com certeza é melhor. Eu acho que o St. Patrick's vai ganhar o jogo. Talvez ali um empate seria um pouco surpreendente, mas acho que o St. Patrick's ganha. Eu também acho que o St. Patrick's acaba levando. Bom, e aí depois temos Dundalk e Derry City. Quem que a gente aposta aqui? Aí tá difícil. Eu vou apostar no Derry, porque o Dundalk em casa não ganhou nem do Waterford. Eu acho que dá um empate aí, viu? Um empate. Ainda na sexta nós teremos Finn Harps e Longford Town. Por mais que Finn Harps venha mal, eu acho que dá Finn Harps. Eu também acho que pode ser o jogo pro Adam Foley fazer uns 3. Uns 4 que nem o Kelly fez contra o Drogheda. Pode ser. E também na sexta... Nossa, 4 jogos na sexta-feira dessa vez, Geralmente são 3, né? Nós teremos Shamrock Rovers e Drogheda United. O Shamrock Rovers acho que ganha, porque vai estar muito pressionado, precisa... Bom, também tem isso, né? Vai estar muito pressionado, precisa voltar a ganhar para voltar a continuar na briga pelo título, né?
Ainda mais porque o St. Patrick's pega um Waterford, então... Não pode deixar escapar. Não pode deixar tomar muita distância. Mas o Drogheda vem mal nas últimas rodadas, mas é um time chato, né, cara? Então vamos ver. Mas eu acho que o Shamrock Rovers ganha esse jogo. Eu também acho que dá Shamrock Rovers. E no jogo do Shamrock Rovers nós teremos um público de 1.000 pessoas, né? Que é mais um evento teste, né? Já foi no jogo contra o Finn Harps. E agora no Drogheda também serão permitidos 1.000 torcedores. Lembrando que nos outros jogos são 200 torcedores. E aí no sábado nós teremos um único jogo, aliás, tarde, né? Porque geralmente o jogo começa às 6 horas da tarde no o 4, sábado, ou 4, né? E nós teremos o jogo entre Sligo Rovers e Bohemians às 7:45 da noite, lembrando no horário da Irlanda. Sim, esse é o melhor jogo da rodada, na minha opinião. É o mais interessante ali, né? É o terceiro contra o quarto, né? Cara... Eu vou te dizer que eu acho que o Bohemians ganha, cara. Eu tô pensando nisso também. Porque o Sligo é aquilo lá que a gente tava falando. Deu uma caída e o Bohemians subiu. E esse é um jogo que se o Bohemians ganha, ele vai tirar ali, além de tirar, né, um pouco da diferença pro Sligo, é um jogo que vai dar muita moral pro time, porque eles vão ali, sobem pra 30 pontos. Se tiver um tropeço de Shamrock Rovers ou St. Patrick's, eles vão ficar 4 pontos só da liderança. E o Sligo, se perder nesse jogo, acho que aí sim vai ser uma coisa assim pra ficar um pouco preocupado, né? E também assim, né, cara, pro Bohemians, se ganha esse jogo, cara, vai ter... E por mais que St. Patrick's e Shamrock Rovers vençam também, se o Bohemians ganhar, vai estar 7 pontos dos líderes e tem mais 2 turnos pra jogar, pra tirar 7 pontos, então ainda tá em aberto. E já provou que pode tirar pontos até dos líderes, né? Exatamente. Tá bem interessante o irlandesão. Acho que agora mais do que nunca não tem como deixar passar. A gente só tem que pedir à Federação Irlandesa, publica os melhores momentos aí, né? Pra gente também ver, pro pessoal no Brasil aí. Sei que vocês não vão entender nada de português, mas publica aí, tá? Vai ser bem bacana. Acho que é isso, né, Gustavo? Isso aí, para essa rodada. A gente volta na próxima com finalizando, né? Esse segundo turno. Só lembrando, né, mais uma vez aqueles recadinhos do maior e melhor podcast do futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Se você está seguindo a gente no Spotify, clica em seguir. Se você está vendo a gente no YouTube, clica em seguir, se inscrever, né? Não seguir, deixa o gostei. E siga a gente também nas outras redes sociais, né? No Instagram nós estamos lá como Futebol na Irlanda e no Twitter como FT_IrlandêsBR. E aí a gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda. E também, só uma última informação, lá no nosso canal a gente soltou um vídeo essa semana aqui pra gente explicar um pouquinho mais a fórmula do futebol irlandês. Então vocês podem conferir lá também. A gente agora tá soltando também uns vídeos de assuntos gerais ali pra falar mais do irlandesão, beleza? A gente se vê então no próximo episódio. É isso aí, galera. Valeu então. Até mais. Valeu, até mais.